Boa noite, graça e paz. Ô, irmão Ronaldo, você tá aí, rapaz? Bom te ver. Olha o Roberto, o Nasci, o pastor Sérgio aqui conosco nessa noite. Muito bom. Eu sou muito grato por poder servir a vocês. Eu estava, nessa manhã eu fiz algumas viagens, né? Eu fui a Zanzibar, de Zanzibar eu fui ao Japão, do Japão eu fui a Araquari, de Araquari eu fui a Brusque, e assim eu fui essa manhã inteira, inclusive orando pelo povo muçulmano lá em Zanzibar, cuja população, mais de 90% da população é muçulmana, e a presença da igreja em Zanzibar é quase inexistente. E aí estive lá do outro lado do mundo, no Japão, orando pelo projeto de plantação de uma igreja em Nagayo. E aí depois fui lembrando dos irmãos e de mais uma série de causas. E assim amanhã foi passando entre estar ajustando algumas coisas na mensagem que irei compartilhar com vocês nessa noite e pensando na obra pela face da terra. E assim eu faço segundo aquele princípio de Arquimedes, né? Que o princípio de Arquimedes é: dá-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo, né? O princípio de Arquimedes. Dá-me um par de joelhos e alguém bem intencionado com a oração, e eu posso mover o mundo através da oração. E todo mundo sabe que houve na face da terra um dia maior do que todos os outros dias, que foi exatamente quando um homem orou e Deus fez com que o sol parasse para que os inimigos de Israel fossem derrotados. E isso não é história. Isso aconteceu. Então, por intermédio da oração, e a palavra me confere que eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece, significa que a partir do momento que eu oro e celestialmente eu encontro a vontade de Deus, tudo é possível. E a palavra ainda me confere que tudo é possível ao que crê. E a palavra ainda confere a mim e a você que sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele é galardoador, sim, daqueles que o buscam. E esse é o motivo pelo qual eu creio que eu posso mudar qualquer tipo de realidade sobre a face dessa terra a partir da oração. E o Deus que eu e você viemos buscar nessa noite é esse Deus, sim, que faz com que a estéril seja mãe, e por intermédio desse único filho, o Deus Pai Criador, Ele gera uma nação inteira, e a partir dessa nação, seu Filho amado nasce ali, e a salvação para toda a humanidade, ela acontece através de um único Filho, que agora continua ainda na condição de intercessor diante de Deus por mim e você, enquanto nós cultuamos aqui em nome dele. E é esse Deus que nessa noite eu vim buscar aqui nesse lugar. E eu te convido nessa hora a orar comigo, porque nós viemos buscar a esse Deus que pode todas as coisas. Vamos orar.
Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos e te bendizemos porque reconhecemos, Deus, que tu podes todas as coisas. E bendito seja o teu santo nome, que por intermédio da tua palavra o Senhor ainda nos confere essa autoridade de que nós podemos sim confiar em ti. E Pai, nessa noite que chegamos aqui na tua casa, a primeira coisa que eu te peço, juntamente com os meus irmãos, é que o Senhor, Pai, faça com que caia por terra qualquer resquício de incredulidade no nosso coração. Em nome de Jesus, afasta de nós tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que tira a nossa atenção, tudo aquilo que mina a nossa fé nessa hora. Em nome de Jesus, Deus, abençoa-nos para que o nosso culto de louvor e adoração a Ti, ele suba como aroma suave à Tua presença. E Pai, aquilo que nos afasta uns dos outros, faça com que caia por terra em nome de Jesus, Pai. E que a perfeita unidade, ela esteja presente entre nós, para que nós recebamos do Senhor o máximo daquilo que Tu tens para nos dar aqui neste lugar, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. A igreja pode ficar de pé. Oh
Desculpa.
véu que foi rasgado de alto a baixo faz com que tudo aquilo que façamos realmente seja para Ele. Inclusive, nesse momento que você trará o seu dízimo, a tua oferta, você pode ter certeza de que tudo aquilo que você tem investido aqui nesse lugar é para que a glória de Deus continue sendo refletida aqui e até os confins da terra. Então, quando você sair do seu lugar para trazer o seu dízimo, a sua oferta, pense nisso e aproveita também esse momento para cumprimentar alguém aí que não veio com você, e a gente vai fazer de leve uma bagunça santa enquanto a banda nos conduz nesse próximo louvor, tá bom? Herdeiros de um reino de amor.
Eu creio que se nós abrirmos mãos dos nossos achismos, dos nossos conceitos e aprendemos a ser obedientes ao Senhor, o céu vai descer entre nós. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai, tem misericórdia de nós, a tua igreja, Senhor. Muito obrigado porque tua presença é real entre nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, continua nos abençoando no momento da palavra, Pai. Que teu Santo Espírito, Senhor, possa vir e fazer a boa obra dele em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e entregamos, Pai, esse culto a Ti, Senhor, porque é para Ti esse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode se sentar, irmão. Querido, em nome de Jesus, esse é um momento de compartilhamento da Tua Palavra. E o meu desejo é que a Tua Palavra, que já me tratou e continuará me tratando, possa também, Deus, tratar a todos nós, coletivamente, aqui nesse lugar, nessa noite. Nos abençoa nesse sentido, Deus, que a Tua Palavra venha a concluir esse momento que já desfrutamos aqui da Tua presença, que é real aqui nesse lugar. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito, Ele passeie livremente, abrindo mentes, quebrantando corações e trazendo, Deus, toda a mente cativa à obediência de Cristo, para que a Tua Palavra possa penetrar como faca de 2 gumes, dividindo ossos, medulas e tudo mais, Pai. Deus nos abençoa nesse sentido e que o Teu Santo Espírito nos leve a um momento de intimidade ainda mais profunda contigo. É o que nós te pedimos agora e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Eu hoje, pela manhã, como não poderia deixar de ser, eu desci a casa do oleiro. E quem já foi na minha casa aqui? Olha, algumas pessoas já foram. Na minha casa tem uma escada.
E ali debaixo daquela escada é a minha casa do oleiro, porque eu ouvi do Senhor algo. E numa manhã de domingo, muito cedo, eu desci a casa do oleiro exatamente do jeito que eu ouvi do Senhor, que já tinha me dito há algumas semanas atrás, acerca do que eu deveria compartilhar com a igreja nesse domingo. E no meu caso, né, eu engravido. E aí eu engravido de uma palavra e ela precisa passar pelo momento de gestação para que num momento como esse eu possa dar a luz. E essa luz que eu tenho para te oferecer nessa noite é em nome de Jesus Cristo. Abre comigo lá em Jeremias 18, por favor. Quando a palavra diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E é interessante que essa palavra ela começa falando em duas coisas importantes: levantar e descer. E todos os dois verbos estão postos no imperativo. Então significa que essa palavra ela sugere uma ação seguida de uma outra ação. E quando ela chega para mim e para você, assim como eu nessa manhã precisei sair da cama e ir para a casa do oleiro, e o título dessa mensagem é Na Casa do Oleiro. Então, assim como eu fiz esse movimento, você também precisa fazer este movimento. Eu fiz na minha casa um escritóriozinho lá no final da casa, que é o cantinho do guerreiro, que foi onde me restou, foi o cantinho que sobrou para mim. Então eu fiz o escritório lá, mas a minha casa do oleiro é ali, debaixo da escada. É onde eu ouço a maioria das coisas que eu compartilho com vocês aqui nessa noite. E o falar de Deus, como ele é individual, o falar de Deus, ele exige solitude, e essa palavra solitude, ela é nada mais, nada menos do que o feminino de uma palavra chamada solidão. E tem muitas pessoas que não conseguem ouvir o oleiro falar, porque estão sempre ouvindo vozes de todos os lados. E aí, quando Deus chama para ir até a casa do oleiro, ela não escuta. E nós precisamos estar atentos para isso. E pessoas que não têm o seu momento de devocional com o Senhor, elas não desfrutam da intimidade que deveriam desfrutar com Ele. E nessa noite, o Senhor está perguntando para você aquilo que Ele perguntou para mim: onde é a sua casa do oleiro? Onde é o lugar em que o Senhor constantemente fala contigo na tua casa? Porque o culto que nós viemos prestar aqui ao Senhor, ele não começa aqui.
Esse culto começou lá na casa do oleiro. Aqui você só veio receber aquilo que o oleiro já te falou lá. Aqui você só veio confirmar aquilo que o oleiro já disse. E lá em casa, por exemplo, a casa do oleiro da minha esposa é na bancada de trabalho dela. E ontem eu cheguei em casa, depois de uma corrida assim, de muita atividade, depois de um dia de muita atividade, eu cheguei e ela estava na casa do oleiro. E o oleiro estava falando. E ela, coincidentemente, estava ouvindo uma das mensagens de Ed René Kivitz, que é um dos meus mentores. E o oleiro estava falando. Amém. E você tem arranjado na sua casa um cantinho, um espaço, um momento especial de devocional que o oleiro fala. Onde é a tua casa do oleiro? Quando Deus diz, vamos à casa do oleiro, Deus está te fazendo um convite. Tem gente que a casa do oleiro, e não é porque ele está aqui, mas eu vou citar esse exemplo, a casa do oleiro é num campo de trabalho lá em Araquari, perfurando buraco. Mas lá é a casa do oleiro, perfurando lá por debaixo da rodovia. De repente, Deus diz, vamos à casa do oleiro, assim, vamos ver alguma coisa aí. E eu gosto de um livro do Max Lucado, que se chama Você é Especial. E nesse livro tem um personagem chamado Marcinelo. As ilustrações desse livro são fantásticas. E a história dos chulingos, que são um povo que tudo o que eles fazem de bom, eles recebem uma estrelinha. Mas tudo que eles fazem de ruim, aí vão tentando jogar bolinhas cinzentas neles. E tem um personagem chamado Marcinelo, que ele, de tanto receber bolinhas cinzentas, ele vai ficando pesado. Até que um dia sua amiga Lucy leva ele até a casa do marceneiro chamado Eli. E então, conhecendo Eli, aquelas bolinhas cinzentas grudadas em Marcinelo, elas vão caindo. Marcinelo teve seu momento de casa do oleiro. Eu não sei quantas bolinhas cinzentas já grudaram em você ao longo dessa vida. Mas a tua realidade, a minha, elas não são diferentes. E eu creio que na casa do oleiro, essas bolinhas cinzentas, elas começam a se descolar da gente também. E o que eu quero compartilhar contigo é que eu não preciso deixar a vida chegar numa condição extrema para eu chegar a ir à casa do oleiro. Infelizmente, nós como cristãos, nós temos tudo. Porque em Cristo realmente nós temos tudo. Mas gostamos de viver perigosamente. E aí chegamos naquela condição extrema em que só vamos à casa do oleiro quando o bicho pegou. Não tem mais condição, aí eu vou para a casa do oleiro. E na verdade, existe um ditado popular que é um ditado do inferno, que diz que quem não vai pelo amor, vai pela dor. Rapaz,
dor é o último momento de Deus para mim e para você. Porque quando a dor vem, Ele permite que a dor chegue, Ele permite por amor. Ele permite que a dor chegue por amor e não pela dor, pura e simplesmente, porque Deus não é um Deus que queira imprimir a dor à sua criação. Deus é um Deus que permite a dor para chamar a atenção da sua criação. E só aqueles que estão constantemente na casa do oleiro encontram os recursos para que, quando os momentos mais inusitados da vida eles chegam, aqueles que estão constantemente na casa do oleiro, com eles não tem problema, porque segundo a palavra de Deus diz, o homem que teme ao Senhor, ele não se assusta com as más notícias. Ou seja, esse é o homem que está constantemente na casa do oleiro. E nesse caso, tem uma roqueira chamada Pete, que de vez em quando eu ouço, e ela diz que eu vou te ver errando e isso não será pecado. Essa música dela não adianta nem me procurar em outros timbres, porque eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Mas só no mundo de Pete que a gente vê o irmão errando e não batalha para dizer para ele, olha, você precisa ir à casa do oleiro, você precisa estar lá. E aquilo que você está fazendo, cara, não está legal. E eu preciso descer do meu salto e ir até lá. E quando o Senhor fala em ir à casa do oleiro, Ele está dizendo que não pode ser para qualquer lugar que você vá. Você tem que ir para a casa do oleiro mesmo, não dá para ir para nenhum outro lugar. E como é que nós chegamos até a casa do oleiro? Porque existe um processo para chegar até lá. De repente você veio nessa noite, tá, pastor, como é que eu faço para chegar até a casa do oleiro? Estou numa bad, não estou conseguindo ter conexão, como é que eu faço? Número 1, fica quieto. Silencia. Corta os barulhos. Corta os ruídos. Número 2, jejua. Está difícil. A batalha está dura demais. Vamos abrir um processo de jejum e oração. Número 3, tenha reverência ao Deus do qual você se aproxima, porque se a palavra de Deus confere que sem fé é impossível agradá-lo, eu preciso, no mínimo, ter reverência e fé para se aproximar desse Deus que eu busco. E em quarto lugar, ore. Ore. É assim que nós encontramos o oleiro. E eu preciso simplesmente acordar sensível à voz do Espírito Santo e entender que Deus falará comigo lá na casa do oleiro. E tem gente que há tempos não ouvia a voz do oleiro, não sentia o toque do oleiro, e nós sentimos nessa noite um pedacinho do céu descer aqui nesse lugar. Isso é real. Isso é real. Hebreus 3, 15 a 19. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação,
porque havendo-a, alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Que são as duas palavras-chave nessa curta passagem: desobediência e incredulidade. E aí, eu e você precisamos aprender que para ir à casa do oleiro não existe um roteiro pré-determinado quando se tem intimidade com o oleiro. Porque tem gente que, assim como Gilberto Gil canta naquela música, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu não tenho que fazer nada. Porque quem desce é o oleiro. Esse é o motivo pelo qual o cristianismo é uma religião diferente de qualquer uma outra. Porque em nenhuma outra religião o oleiro desceu. Quaisquer outros tipos de religião, o homem tem que fazer alguma coisa para alcançar. E o cristianismo faz com que o oleiro nos alcance. A provisão de alcance é do oleiro e não nossa. Já que o camarada está aqui, eu vou falar mesmo, meu amigo. Teve um dia que o Moacir estava num determinado lugar e aí Deus disse assim: é lá. Só disse para ele: é lá. Sintetizando, vamos à casa do oleiro. E aí ele pegou lá um montão de cesta básica. Daqui a pouco, o nome do lugar era Goianinha. E aí ele saiu catando cesta básica, e como Deus tinha dito, são 9, e ele achou 8, de repente pelejou, achou mais uma, deu 9, e foi para um lugar que não tinha ninguém. Só tinha uns carinhas lá com uma caixinha de som, um microfone assim, um negócio meio doido. Mas ele ouviu que ele tinha que ir até a casa do oleiro. E ele só ouviu: é lá. E ele foi levando aquelas cestas básicas. E eu só sei que daqui a pouco vem saindo gente. Ele até queria falar, mas o Espírito do Senhor não permitiu. E aí as pessoas começaram a sair de casa, e num dia que uma mulher não tinha nada para comer, uma daquelas cestas básicas foi utilizada para dar para essa senhora. E um verdadeiro movimento aconteceu lá em Goianinha, e daqui a pouco ele estava na igreja testemunhando, e daqui a pouco um movimento danado aconteceu na igreja. Só sei que ele voltou para cá, mas o negócio continuou acontecendo lá. E aqueles irmãos que eram desacreditados, depois de tudo isso que aconteceu, esses irmãos tiveram, aquele ministério na igreja tomou corpo. Porque alguém decidiu descer a casa do oleiro. E eu tenho certeza, gente, que não foi o Moacir. Foi essa igreja com ele. Ele nunca esteve por aí fazendo missões sozinho. Ele sempre levou a igreja no seu coração, assim como eu sempre levo a nossa igreja naquilo que estou envolvido. E o que eu preciso dizer para você nessa noite é que quando o oleiro nos chama para ir até a sua casa, ele já está lá fazendo a obra. Porque quando Jeremias recebeu essa palavra, vamos à casa do oleiro, o oleiro já estava lá trabalhando. O que está acontecendo comigo e com você muitas vezes é falta de fé para contemplar aquilo que Deus já está fazendo.
Ele não vai fazer, ele já está fazendo. E eu tenho descido à casa do oleiro e tenho visto Deus trabalhando na vida de diversas pessoas dessa igreja. Eu tenho visto a obra que Deus tem feito na vida de muitas pessoas aqui. E eu vejo também que Deus, e você precisa prestar atenção nisso, e se puder, inclusive, anote, porque Deus, Ele trabalha a partir do momento que você permita que Ele coloque a mão no seu vaso. Preste bem atenção. Deus trabalha a partir do momento que você permita que Ele coloque as mãos no seu vaso. E o que você e eu precisamos lembrar de que o vaso é do oleiro. Ele não é seu. Ele é do oleiro. E na mão de Deus o vaso quebra. Na mão de Deus o vaso quebra. E Deus, Ele não faz nada a partir do imperfeito. Isso significa que aquilo que não está de acordo com a vontade dEle, Ele não aproveita para fazer alguma coisa. E essa semana, esses dias atrás, eu estive com um casal e percebendo a dificuldade daquele casal. Eu fui orando e pedindo discernimento a Deus e Deus disse assim, 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 assim. Mas na verdade eles só tinham me chamado lá para que eu concordasse com aquilo que eles já tinham decidido. Ou seja, o vaso está dizendo para o oleiro, não, peraí. O oleiro, faz o seguinte, eu sou o vaso, você vai conformar a minha vontade e eu vou dizer para o oleiro como o oleiro deve trabalhar. Isso não existe, gente. Isso não existe. E infelizmente, eu orei, mas eu sei que a dificuldade vai engoli-los. Porque eles não quiseram se colocar na condição de vaso e permitir que o oleiro trabalhasse. Antes de vir aqui para assumir a igreja em Camboriú, eu tive a coragem de, juntamente com a minha esposa, fazer a seguinte oração: Deus, joga tudo abaixo na minha vida. E aquilo que não estiver de acordo com a tua vontade, tira. E, por favor, não comece a fazer nada sem retirar todos os escombros. E eu louvo a Deus por esse tipo de oração que eu fiz. Porque eu entendi que, como vaso, eu precisava me colocar nas mãos do oleiro e deixar o oleiro trabalhar com liberdade. Eu sou vaso, eu não posso dizer para o oleiro como ele deve trabalhar. Eu sou vaso. 2 Crônicas 24. Segundo Crônicas 24,
versículos 1 a 16. E eu preciso ler essa história contigo para você compreender bem. Diz assim a palavra: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Só um momentinho. Tem um errinho aqui, mas eu quero falar contigo sobre essa história. Daqui a pouco. Está aqui. Capítulo 21. Primeiro Crônicas, não o segundo. No capítulo 21. Diz assim a palavra: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide contra Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso, ó meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada. E de Judá 470.000 homens, do que arrancavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora, se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consuma diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então Davi disse a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Então mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Isso é o que acontece quando
a gente deixa de vigiar e não desce a casa do oleiro. Quando o oleiro chama e diz, vem comigo, mas aí eu não, eu vou me firmando no meu próprio entendimento, como Davi se firmou, e ele se firmou aqui no seu exército, porque na verdade tinha uma quantidade de homens muito grande que puxavam da espada. Esse recenseamento durou cerca de 9 meses e meio. Quando Joabe, antes de sair, advertiu o rei, mas ele disse, não, faça do jeito que eu estou te pedindo. E Davi não desceu à casa do oleiro para pedir conselho ao Senhor sobre como ele deveria agir. Mas quando Joabe voltou, não, eu procedi muito loucamente. E louvado seja o nome do Senhor que Davi ainda se arrependeu. Mas o arrependimento dele não salvou 70.000 vidas. E Deus só liberou o anjo da morte. E 70.000 homens caíram. Por isso que nós, povo do Senhor, e muitos de nós colocados em função de liderança, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa liderança, porque não descendo à casa do oleiro, nós podemos levar pessoas para a mesma situação. E a maior loucura de Davi foi confiar na loucura do seu próprio coração. E o que Deus quer falar comigo e com você é que Ele não quer a gente confiando nas loucuras do nosso coração. E quando eu estou falando de coração, eu estou falando daquilo que Provérbios 4:23 nos diz, que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, todo caminho, toda escolha que você tiver que fazer, vai sair lá de dentro de você, e você precisa consultar o Senhor antes de fazer qualquer tipo de escolha ou tomar qualquer tipo de decisão. A gente precisa guardar um coração puro para irmos constantemente à casa do oleiro e acharmos graça diante de Deus para que em momentos difíceis pelos quais passamos, em termos de conjuntura nacional e mundial, mas a gente vá à casa do oleiro. Porque, na verdade, lá na casa do oleiro é que as coisas vão. E eu quero que você vá rapidamente comigo em Gênesis 6, versículos 6 a 9. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E na verdade, Deus, por misericórdia e graça da sua própria parte, também tem planos para a destruição desta terra. Mas esses planos, eles são contidos primeiramente por não ter chegado a hora ainda. Mas em segundo lugar, porque ele encontra pessoas redimidas, justificadas e que se posicionam por conta do sangue do seu Filho amado Jesus Cristo, que foi derramado por essas pessoas. E aí, em função disso, nessa geração,
perversa do tempo que se chama hoje, Deus ainda derrama misericórdia, porque Ele encontra homens e mulheres dispostos e dispostas a descer à casa do oleiro com Ele e evitar que muita coisa ruim aconteça. E essa gente que desce à casa do oleiro diariamente são as pessoas que Deus procura. Deus está procurando. E eu quero ler contigo rapidamente, 2 Crônicas, de 1 a 10. Agora sim, 2 Crônicas, de 1 a 10. A palavra diz o seguinte: no 36º ano do rei Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso, os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, como uma grande multidão de carros e cavalos, Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor, prestem atenção nisso, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terás de enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso e ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Sabe aquele momento de bobeira? Em que a gente deixa de descer da casa do oleiro, a gente deixa de descer a casa do oleiro, as coisas elas não fazem mais tanto sentido para nós. E aí a gente vai confiando na nossa própria força. O grande livramento que Asa experimentou do Senhor, porque esse rei Asa foi o rei que começou com um homem muito bom. Ele fortificou os muros, ele fez uma verdadeira reforma em Israel, ele foi tremendo. E quando Zerá, o etíope, veio contra Asa, Asa disse: para o Senhor, tanto faz fortalecer ao fraco, quanto dar força àquele que tem muito poder. Asa faz esse tipo de oração, e depois você pode pegar ali no livro de Crônicas e ver a história do bom rei Asa. E aí você vai ver que esse homem depois tem essa atitude.
essa atitude de gente que deixa de descer à casa do oleiro. E eu quero agora compartilhar, quase que para fechar aqui contigo, o mesmo pensamento que eu compartilhei na semana passada, que certamente muitos de nós já devem ter esquecido. E esse pensamento é de C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples. A felicidade que Deus destinou às suas criaturas superiores é a felicidade de estarem livres e voluntariamente unidas a Ele e umas às outras. Ou seja, não existe evangelho sem o outro. Quando Deus fala, vamos à casa do oleiro, Deus está dizendo, eu quero o outro comigo. É isso que Deus está dizendo. Então, Deus nos criou do mesmo modo como um homem inventa um motor. Ora, um automóvel feito para andar com gasolina não andará bem com nenhum outro combustível. E Deus projetou a máquina humana para andar à base de si mesmo. Ele é o combustível que o nosso espírito foi projetado para queimar. O alimento que fomos feitos para consumir. Não há nenhum outro. E por isso que não adianta pedir a Deus que nos deixe ser felizes à nossa maneira, sem termos de nos preocupar com religião. Deus não pode nos dar uma felicidade e uma paz independentemente dele, porque simplesmente não existe. Não existe. Não há sucedâneos, não há substitutivos para Deus. Não há como explicar um Deus assim, conforme essa música de um dos filósofos dos tempos modernos, chamado Tales, está tocando lá no fundo. Ninguém explica um Deus que trabalha dessa maneira. Ninguém explica. Mas ele ainda decidiu chamar a mim e a você a casa do oleiro para ter comunhão comigo e contigo. Já pensou que é um Deus descer da sua glória como ele desceu aqui nessa noite, dizendo, olha, eu estou presente na casa do oleiro. Essa casa é minha. Essa é a minha casa, vocês são vasos. E eu, na condição de oleiro, faço do vaso aquilo que eu quero. E o que está faltando de nós é disposição para inclinar o nosso coração e obedecer ao nosso Deus. Para que então o oleiro possa fazer a sua obra. E para finalizar, eu quero lembrar a você, o que Deus fez quando Ele retirou o povo do Egito. Ele simplesmente liberou o anjo da morte. Mas as casas que tinham o sangue do Cordeiro, estavam com o sangue do Cordeiro marcadas, essas casas o anjo da morte passava. Não tocava. E essas casas, entre outras coisas, são as casas representadas como casas do oleiro. Como é que o oleiro pode destruir um vaso depois que ele refez? E ele olha e diz, isso está muito bom. Ela permitiu que eu trabalhasse. Agora, é o vaso que eu quero derramar a minha glória, eu quero derramar o meu espírito, eu quero colocar o meu espírito nesse vaso. E o oleiro então vem
e se agrada da sua obra. E para finalizar, eu quero lembrar você uma outra coisa também que C.S. Lewis disse, que uma das melhores formas de se rejeitar a fé é associá-la com o que há de pior no homem. E o que Deus está dizendo? Deixa eu tirar a impureza do vaso. Porque se eu tiro a impureza do vaso, a fé brota. Eu vou encher o vaso. E como pastor, eu realmente quero ver essa igreja cheia, mas segundo aquilo que eu tenho aprendido, e eu preciso ter em mente 2 objetivos básicos, e eu quero que você guarde isso. Número 1, eu quero mostrar ao meu próximo como é a vida sob a perspectiva da fé cristã. Eu não tenho nenhum outro objetivo a não ser compartilhar fé com você. E mostrar como a vida funciona movido pela fé. E número 2, eu quero ajudar a você, que eu reconheço como meu próximo, a compreender o sentido da fé para a sua vida, para que você consiga viver de modo consistente com essa crença, ou seja, praticando aquilo que você entendeu. Porque a fé sem obras, ela é morta. É simples assim. E, para finalizar, eu só quero ajudar você a aliar o seu discurso, a sua prática de vida, assim como eu tenho procurado aliar o meu discurso à minha prática de vida. Já que a vida cristã, ela pode recomeçar toda semana, quando o culto termina. É só isso que eu vim fazer aqui, eu não vim fazer nada mais. Enquanto Deus me der forças, eu vou fazer isso. Eu vou compartilhar a minha fé aqui ou em qualquer lugar que o Senhor me chamar. Enquanto houver forças em mim, eu irei até os confins da terra para falar que Jesus Cristo ressuscitou. E que pela fé, sim, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Amém. Porque o oleiro me chamou e eu decidi descer até a casa dele. E nessa noite eu convido você a descer junto à casa do oleiro. É isso. E o vaso de alabastro que precisa ser quebrado, que ele seja quebrado. E eu tenho certeza que o oleiro agindo, é ele quem vai depositar graça, é ele quem vai encher o vaso do seu espírito, é ele que vai trabalhar. Deixa Deus trabalhar, gente. Deixa Deus trabalhar, se coloca na condição de vaso. Deixa o oleiro agir. Se o oleiro agir, o céu vai descer. Isso ficou claro aqui entre nós. Se o oleiro agir, o céu vai descer. Se ouvirmos
ouvirmos hoje a sua voz, não vamos endurecer os nossos corações como esse povo que já experimentou essa história de dureza no coração e perdeu tudo. A gente não pode agir de uma forma louca como essa novamente. Isso nunca deu certo na história da humanidade. Deixa o olheiro trabalhar. Deixa o céu descer. Pastor Sérgio. Ore por nós, ore pela nossa igreja. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, te bendizemos, Pai. E entendemos, ó Deus, com grande alegria no nosso coração, que verdadeiramente Tu nos visitaste esta noite, pois sentimos a Tua presença ser manifesta nesse local. Quero citar aqui, ó Deus, para que a igreja possa tomar consciência, Papai, de uma das frases que foram ditas, ó Deus, enquanto cantamos aqui, enquanto louvamos a Ti. Por nossos lábios nós afirmamos que seremos luz que brilha com Teu amor, proclamando salvação. Que isso seja uma verdade realmente curtida, Senhor, na nossa vida. Que nós possamos realmente nos esquecermos do nosso eu, das nossas vontades, ó Pai, e brilharmos como luz no Teu amor, ó Pai, e revelar ao mundo o que Tu revelaste a nós, ó Pai, trazendo salvação. Obrigado pela Tua palavra lida esta noite aos nossos corações. Realmente entendemos e temos consciência disso, de que Tu nos visita. E o local que estamos, papai, é esta casa do oleiro. A Deus, que nós possamos realmente, Senhor, estar atento à Tua voz, papai, e estar prontos, ó Deus, para, em comunhão com a Tua igreja, papai, proclamar essa tão grande salvação. Ó Deus, que Tu possa estar a cada dia mais, Senhor, todos os dias, meu Deus, visitando esta casa. A Deus, nós queremos sim também, é um desejo do meu coração, papai, que essa igreja se encha, sim, mas de pessoas cheias da Tua graça e do Teu poder. Nós vimos, papai, muita igreja cheia, porém imensamente cheia de gente vazia. Enche-nos primeiro a nós, papai, que estamos aqui, para que nós possamos derramar, papai, aquilo que Tu tens colocado dentro de nós, papai. Derramar na vida das outras pessoas, para que elas possam Te conhecer, papai, sentir o desejo de ter uma experiência real e verdadeira contigo. Mais uma vez nós Te louvamos, meu Deus, porque realmente se fez notória a Tua presença nesse lugar. Abençoa cada pessoa que aqui está, a cada pessoa, a cada família, por elas aqui representadas. Que a Tua graça e o Teu amor seja constante, Senhor, na vida de cada um de nós. Pois esse é o desejo do nosso coração. E Te louvamos e Te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, para a gente finalizar, eu, pouco antes do culto, estava ali no hospital da Unimed, visitando meu tio,